Bora, gente, vai chamar a galera aí pra gente poder começar a nossa live com o pastor Hernani Santos. Vamos falar hoje sobre Apocalipse. Vai ser hoje muito assunto bom e aí vai ser bênção. Manda o aviãozinho aí chamando a galera. Fala, meu amigo. Entrou? E aí? E aí, meu amigão, seja bem-vindo. Gente, com vocês, pastor Hernani Santos, meu amigo. Quero te falar uma coisa, meu amigão, que eu tenho um grande respeito, admiração por você, pelo seu ministério, pela sua pregação, pela sua doutrina e teologia. E nesses últimos dias aqui, várias vezes, tanto para a minha igreja, quanto nas lives que fiz, cultos domésticos que eu fiz online, etc., eu falei, gente, ouçam pregadores e escolham, selecionem esses pregadores. Eu falei Luciano Subirá, Hernani Santos, falei do Lucinho Barreto também, que graças a Deus é um pregador de juventude que tem uma teologia saudável, e outros pregadores. Então você sempre está sendo citado como alguém que, para minhas ovelhas, para quem me segue, me respeita, eu admiro e indico. Eu acho que é muito difícil alguém que está aqui não te conhecer, mas se alguém não conhece, siga o pastor Hernani, veja ele no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa tarde, que eu creio vai ser quente. Amém, mano. Olha, tenho uma alegria muito grande em poder compartilhar. Desde que começou essa situação de quarentena, do primeiro dia, é impressionante como as pessoas estão buscando resposta, né? Resposta para esse momento, e a resposta ela está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. As pessoas sabem que o Apocalipse é verdade, que as profecias são reais, mas quando as coisas acontecem, elas querem não acreditar ou minimizar. Isso sempre já estava escrito, isso já não sei o quê. Mas agradeço você pelo carinho, a pastora Maíla, suas crianças e seus 32 filhos. É muito Obrigado. menino aqui mesmo. Obrigado a vocês todos pelo carinho, né? Tenho um respeito muito grande pelo seu ministério. Eu brinco e falo, mas brinco, mas não falo de brincadeira. Para mim, você é o melhor pregador de família que eu conheço. E olha que tem uns caras bons aí, né? Tem. Mas Obrigado, meu amigão. para mim, é o que eu mais gosto. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e vamos lá, vamos tocar o barco e vamos ver o que temos para hoje aí. Então, eu tive uma conversa aqui, porque eu estou dando uma série, pastor Hernani, sobre história da igreja e etc., porque eu acho que a gente. Eu falo de mim, né? Claro que eu sei que muita gente também fez isso. Acho que a gente acabou errando em não em eliminar os cultos de doutrina e as escolas dominicais. Eu não digo o formato de ser domingo de manhã, podia ser domingo de tarde, podia ser à noite, etc. Vem aqui. Sim, pode continuar. Mas a gente eliminou a doutrina, né, o ensino, o básico. Estou falando nem de teologia, nem de ser um teólogo. E aí eu senti que a igreja está sendo levada por qualquer vento de doutrina, ecumenismo, etc. Eu comecei uma série, não é o assunto de hoje, apesar de que você também é muito bom para falar sobre isso, a gente pode até ver depois. Mas eu conversei com, por exemplo, o pastor Abraão, que para mim é uma referência, um doutor em reforma protestante, na parte lá de Genebra, Calvino, especialmente. E eu sei que você é um estudioso, eu sei que você é um estudioso da escatologia, né, a doutrina do fim dos tempos, e etc, etc. Eu queria começar com a primeira pergunta, e eu quero te dar liberdade para falar bastante, eu vou tentar interferir pouquíssimo, porque você é o cara, você é o mestre. Mas a primeira pergunta é, diante do que está acontecendo hoje, agora, esse quadro atual, você fez alguma adequação, mudança na sua visão do Apocalipse e do fim dos tempos? Fiz, mas não mudando a visão. Eu fiz complementando a visão. Eu lhe explico por quê. Bom, vamos lá.
a teologia ela não é matemática. Então, ela não é um cálculo exato e nem interpretação exata. Teologia, ela fica no campo da interpretação, no campo hermenêutico. Se ela fica no campo da interpretação hermenêutica, então ela é também filosófica. Qualquer coisa que fica no campo do debate e da interpretação é filosófica. Nenhum teólogo faz um debate citando Bíblia do tipo, não, esse texto está assim, esse está assim. Isso, quem faz esse tipo de debate é quem não é teólogo. O teólogo ele faz o debate no campo da filosofia, da argumentação. Então, a teologia ela é mais argumentativa, filosófica, porque você pega um texto da Bíblia, você começa aqui, e aí você vai argumentar, fazer uma tese. Então, todo livro, um livro escrito é uma tese. Então, se isso é verdade, qualquer linha teológica ela pode estar equivocada, porque é uma interpretação sempre, é uma interpretação de forma filosófica, por isso que vem da hermenêutica. A hermenêutica vem de hermênio, uma filosofia de interpretação. Ok, se isso é verdade, a minha adequação à escatologia não é tirar, ela é expandir. Hoje, na igreja que eu sou pastor, eu reuni os pastores, não só por causa desse vírus, mas já há algum tempo atrás, por muitos sinais que eu estou vendo, falei, nós vamos adequar nossa maneira de pregar. Como que será? Nós vamos pregar a santidade, preparar o povo para um arrebatamento pré-tribulacionista. Mas também nós vamos preparar o povo emocionalmente, psicologicamente, caso a teologia pré-tribulacionista esteja equivocada. Porque a teologia pré-tribulacionista, eu digo que é 50%. A outra também 50%. Veja, se a gente não prepara... Olha essa situação, por exemplo. Já tem gente com depressão, com síndrome de pânico. As pessoas não estão preparadas para sofrer, cara. Elas não estão preparadas para sofrer. Então, muito salutar... Deixa eu só te falar uma coisa. Durante esse tempo agora, algumas pregações que a gente fez sobre crise, problema, dia mal, sem nem pensar em apocalipse ou pandemia, o pessoal já ouviu uma mensagem dessa, tipo, está repreendido em nome de Jesus. Então, assim, ninguém... Está preparado para sofrer. Está preparado e os pregadores nunca continuaram a pregação do evangelho de que existe o dia mal e que ele pode chegar, ele pode aparecer. Então, por isso mesmo, que nós da igreja aqui, eu tenho por tradição uma confissão de fé pré-tribulacionista. Eu também. E isso no meu coração eu sinto. Antes eu afirmava. Não dá para nós afirmarmos, pronto, a igreja não passa e acabou. Não existe isso. Com certeza, nem dá para afirmar que a igreja passa e acabou. Não tem como o pós-tribulacionista afirmar que a igreja passa pela tribulação e o pré-tribulacionista afirmar que ela não passa. Nós temos textos na Bíblia muito, muito fortes, muito sólidos e seguros, que diz que a igreja não passa. E tem textos muito fortes e seguros que diz que a igreja passa. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos preparar para ser arrebatado e nos preparar também para a tribulação. É a maneira certa. Que aí você não compra briga. Então, quando eu vou pregar, eu falo, se você é pré-tribulacionista, é assim que você vive. Se você é pós, é assim, etc. No entanto, você tem que viver dessas duas formas. Santidade, oração, comprometimento, como se você fosse arrebatado nessa semana. Mas você tem que ter casca, você tem que ter couro grosso, emocionalmente, psicologicamente, como se você fosse passar por um período de sofrimento. É assim que eu tenho pregado. Isso é sabedoria, meu amigo, isso é sabedoria, lógico. É assim que eu tenho pregado e, para mim, é a maneira correta. Nesses dias eu tenho, inclusive, respondido muitas perguntas, mas muitos pastores, feito live com muita gente que vem me perguntar se o senhor é pós-tribulacionista, como a gente deveria encarar essa situação? Aí eu falo. Se o senhor é pré-tribulacionista, como a gente deveria encarar essa situação? Aí eu falo. Então, respondendo a sua pergunta, houve uma adequação, não uma subtração. Ok? Eu acrescentei na minha teologia mais essa maneira de pensar. Se hoje eu vou escrever mais um livro de escatologia, eu vou fazer uma escatologia aberta.
não fechada. Esse é o ponto que eu quero te dizer. Então, hoje, nossa igreja tem uma escatologia aberta, no nível do seguinte: o senhor crê que a igreja vai passar pela tribulação? Eu respondo, pode ser. O senhor crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Eu respondo, pode ser. Mas o senhor não tem uma opinião? Eu tenho uma escatologia aberta. Eu estou aberto às duas posições, nossa igreja também. No entanto, dentro do meu coração, por confissão e escola, eu tenho uma convicção emocional, uma convicção que a igreja não passa pela tribulação. Mas nós temos uma confissão hoje aberta. Meus pastores estão instruídos, quando pregarem o Apocalipse, dizer, irmãos, você pode passar e você pode não passar. Então você tem que estar preparado. Essa é a maneira mais coerente da gente pregar e da gente viver. Eu também acho. E em relação ao que a gente está vivendo hoje? Bom, em relação ao que nós estamos vivendo hoje, essa é a pergunta que eu mais tenho respondido, o pastor Ricardo. Veja bem, você sabe, e eu já estou pregando isso desde quando eu fui aí no seu retiro, com seus meninos aí, preguei isso, já estou pregando isso há uns 2 anos, e isso está dentro da minha maneira de pensar. Agora, guarde isso aí. O que eu vou falar agora, você pode anotar no papel e me cobrar depois. Pode anotar e me cobrar depois o que eu vou falar agora. É chocante, mas eu vou falar. Todos vocês que estão ouvindo, marca todo mundo aí, chama geral aí para essa live, porque o que eu vou falar agora é a palavra que Deus me deu para esse momento. Pode anotar e vocês me cobram depois. Nós estamos vivendo hoje no mundo 3 cenários possíveis. De 3 cenários, um vai acontecer nos próximos meses. Escute bem o que eu estou dizendo. De 3 cenários, um é o que vai acontecer nos próximos meses. Não tem como fugir disso. Desses 3 cenários, um vai acontecer nos próximos meses. O que isso diz aqui que vai cobrar, hein? Ok? Quais são os cenários que nós estamos vivendo hoje? Primeira coisa, nós estamos vendo um acelerar profético. Que isso? Um abraço, meu amigo. Eu sei que você cobra. Nós estamos vivendo um acelerar profético, mas não só um acelerar, pastor Ricardo. Nós estamos vendo um acelerar do acelerado. A profecia ela já vem acelerando há alguns anos. Agora ela acelerou do acelerado. O que eu estou dizendo com isso? 3 coisas. Nós temos um cenário hoje construído para 3 situações proféticas e uma delas vai acontecer nos próximos meses. Pode me cobrar. Primeira situação. Anota aí a data, o mês que você ouviu e depois me cobra. 3 cenários nós temos hoje e um possível é o que vai acontecer nos próximos meses. Primeiro cenário. Se você é de uma linha confissional pré-tribulacionista, para o cenário que nós estamos vivendo hoje, global, e o que vem depois do vírus é o que vai encaixar mais, que é a recessão. Em Curitiba já não acha gás para comprar, o pastor Ricardo. É mesmo? Não tem gás. Não tem. E vou dizer, vai acabando o gás, quem não tem condição de comprar comida para 1, 2 meses, vai acontecer o quê? Aí começa o desespero. Ok? Então vamos lá. O que vem depois? O primeiro cenário. Se você é de uma linha confissional pré-tribulacionista, Jesus tem que arrebatar a igreja aí nos próximos meses, no máximo, porque depois disso é um período de tribulação. Não tem tempo para ele arrebatar a igreja daqui 5 anos, daqui 10 anos. Esse é o primeiro cenário, são 3. Se você crê no arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento tem que acontecer para logo. Porque se a coisa for piorando, e tudo indica que sim, e aí preste atenção, meus irmãos. Escute bem. Qual é a chance de daqui 15 dias essa situação melhorar? Responda você, no Brasil e no mundo.
Não tem, a coisa não tem como melhorar. Pronto. Situação. Primeira situação. O arrebatamento da igreja é iminente. Para logo. Segunda situação. Se a igreja não for arrebatada para logo, ela passa pela tribulação. Por isso que a gente tem que preparar a igreja para essa situação. Segundo cenário. O cenário está montado para o anticristo. O cenário está montado, pastor Ricardo, para o anticristo. E quem é que ia imaginar que o anticristo ia ser chinês, irmão? Não, mas ele não é chinês. A China é só um bode expiatório, porque o foco está na Europa. A China, ninguém fala mais da China, não. Já foi. Já acabou, a China já voltou à vida do trabalho, já está trabalhando, acabou, ninguém toca. O negócio agora, o Jornal Nacional nem toca em Hubei, em Wuhan. O negócio agora é a Europa. A Europa é a besta ferida de morte e depois volta a se levantar com poder, Ricardo. Você sabe da palavra, Apocalipse 17. A besta com 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres são 10 nações, 7 cabeças são os reis. A Europa é a besta que foi ferida de morte. E aí todo mundo fica maravilhado como ela se reergue. A besta aí, vestida de púrpura escarlata, é o Império Romano. Império Romano. Então todo mundo sabe disso. E ela é ferida de morte nos últimos tempos. Gente, os números de morte na Europa é só o começo. A Itália tem quase 90 mil mortes. Como eles têm só 5 mil UTIs, não se assuste de ter 500 mortes por dia, 1.000 mortes por dia. Vai alcançar aí números absurdos. E o pior, o número de infectados não diminui, aumenta. Mas que coisa esquisita. Como que o número de infectados aumenta se eles estão em quarentena há 30 dias? O número de mortes, você até entende que pode aumentar, mas de infectados tinha que diminuir, se não tem ninguém na rua. Então, o Império Romano, ele vai ser reeditado. Eu lhe explico por quê. Você sabe que a Europa, ela tem uma tendência à austeridade, uma inclinação à austeridade absurda. Sempre quando vem essas coisas, eles vêm com leis assim rigorosíssimas depois. E eles vão se unir e vão vir com muita, mas muita austeridade, muito rigor. E vai sobrar para a igreja, vai sobrar para aglomerações, vão chamar de aglomerações, essa situação. Então, nós temos um cenário montado para alguém chegar e dizer que é a resposta não só para o vírus, mas para a crise que vem. Então, presta atenção. Como identificar o anticristo? Ele vai aparecer, vai dar a resposta que o mundo precisa e vai unir as nações em conjunto para vencer a crise. Ok? Em conjunto para vencer a crise. O cenário está montado para o anticristo. Então, alguém está aí dizendo que o anticristo não é um homem, mas sim uma nação. Não, o anticristo é um homem. A Bíblia chama ele de homem do pecado, homem da iniquidade. É ele a quem Jesus matará. Jesus vai matar um homem. O anticristo é um homem. E ele vai aparecer com muito poder e autoridade para já. Nós estamos com um cenário montado para o anticristo, senhores. Esse é o segundo cenário. Eu falo de 3 cenários, tá bem? Certo. Segundo. Terceiro cenário. E aqui é onde eu vou colocar o meu foco. Por que é importante falar os 3 cenários? Apesar de termos os 3 cenários, nós temos o terceiro cenário, que eu creio ser, e é o que está acontecendo. Terceiro cenário, pastor Ricardo, pare para pensar comigo. O pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja na história. Olha que coisa, olha que situações interessantes, proféticas para você analisar comigo. Quando Jesus veio, você tinha 2 sumos sacerdotes, concorda comigo? Anás e Caifás. Israel não tem 2 sumos sacerdotes, só tem um sumo sacerdote e os sacerdotes. Mas na época de Jesus tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Foi bem a época que o judaísmo estava fragmentado e dividido, né? Dividido. Hoje nós temos 2 sumos sacerdotes no mundo ao mesmo tempo, por incrível que pareça, 2 papas. 2 papas vivos.
o Anás e Caifás. Olha que coisa interessante. Analisando o correr profético no mundo, a cada 100 anos na história do mundo vem uma pandemia que mata absurdo a cada 100 anos. Mas, por incrível que pareça, a cada 100 anos, nós temos também esse avivamento. Esse avivamento. A cada 100 anos, nós temos também um avivamento. A cada 100 anos, nós temos uma pandemia. A cada 100 anos, nós temos um avivamento. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. O pior momento do mundo é também o melhor momento da igreja. Entre 1300 e alguma coisa, até 1500 e alguma coisa, vem a peste bubônica, a famosa peste negra, que mata mais de 50 milhões de pessoas. O que acontece depois disso? A Reforma Protestante. Aí nós temos aí no século XVI a Guerra Napoleônica. A Guerra Napoleônica, Napoleão era o Hitler da época, e esse é o ponto profético que a igreja precisa entender. Napoleão, das 10 guerras que a Europa fez contra ele, ele venceu 9. Ele só perdeu a guerra lá na Rússia, igual o Adolf Hitler, justamente porque ele foi lá para um frio absurdo e perdeu a guerra. Ele era o Hitler da época. Esses dias eu vi a Cláudia Raia falando chamando o povo e citando o que aconteceu na Inglaterra na época de Napoleão. Napoleão ia invadir a Inglaterra, a Revolução Francesa estava chegando na Inglaterra, a rainha pede socorro para quem? Pede socorro para George Whitefield. George Whitefield conclama movimentos de avivamento e oração na rua, não era quarentena, e o povo começa a orar para cessar os bombardeios, e cessa os bombardeios. A Revolução Francesa não chegou na Inglaterra. O que aconteceu? Por causa desse movimento iniciado por George Whitefield, veio um grande avivamento europeu. No pior momento da Europa, a Europa estava em frangalhos, fome, o povo só comia batata. Deus levanta George Whitefield, John e Charles Wesley. Nos Estados Unidos levanta Jonathan Edwards e David Brenner. Isso simultâneo à Revolução Francesa. Foi o melhor momento da igreja desde os apóstolos. Na história, foi o avivamento metodista, e também com George Whitefield e Jonathan Edwards na Nova Inglaterra, ali na região de Massachusetts, Estados Unidos. Só John Wesley ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Você parou para pensar nisso? No meio de milhões de mortos, o Senhor promove um poderoso avivamento. Aí você vem na peste espanhola no século XVIII. O que nasce no século XVIII no mundo, pastor Ricardo? Avivamento do país de Gales, avivamento da Rua Azusa, em meio a uma pandemia global que matou mais de 40 milhões de pessoas, que foi a peste espanhola, que é a mesma influenza hoje. Na época era desconhecida, igual esse vírus aí, mas na época ninguém conhecia, foi matando gente. A peste espanhola é a influenza. Então foi mais de 30, 40 milhões de pessoas em meio a essa pandemia. O Senhor traz um avivamento no país de Gales. Só Evan Roberts, de 16 a 18 anos de idade, ganhou mais de 100 mil almas para Jesus. Só Evan Roberts. Não vou nem dizer o que aconteceu depois da Rua Azusa, que todo mundo sabe. E aí nascem os grandes evangelistas. Você parou para pensar que o movimento Voz da Cura, as cruzadas nas tendas, as cruzadas em massas, Deus levanta Billy Graham no meio dessa situação toda. Todas as cruzadas nos estádios vêm por causa do número enorme de mortos na peste espanhola. O Senhor, ele sempre reage à dor. Então, escute bem o que eu vou dizer. Satanás nos exalta para nos abater depois. O Senhor nos abate para nos exaltar depois. Da uva amassada vem o vinho. Da azeitona amassada vem o azeite. Do trigo amassado vem o pão. Da rosa amassada vem o perfume. Deus só pode derramar o seu poder grandemente depois de nos amassar grandemente.
vindo dos Estados Unidos, às 4 horas da manhã, o senhor mandou eu abrir a minha Bíblia, abri em Daniel 5, e o senhor me disse, leia. E eu li todo o capítulo. O rei Belsazar vê a escrita na parede, entra em pânico, chama o profeta. A escrita estava em aramaico. Mene, mene, tekel, uparsim, que significa pesado foste na balança, encontrado em falta, cortado é o teu reino. E o Senhor gritou para mim, Belsazar são os reinos do mundo. Daniel é a igreja. Olha só, não é um profeta, a igreja é o profeta. A igreja é uma pessoa jurídica do céu. É um corpo. A igreja é um corpo. A igreja é o profeta do dia de hoje. Não é um profeta X, A, B. Hebreus 1:1 diz isso. No passado, Deus falava por meio de muitos profetas. Hoje ele fala através de Cristo, na igreja. Hoje ele fala através da igreja. Vê que Deus ele prega com sinais. Como é que Deus prega no Velho Testamento? Com sinais e símbolos. Deus está pregando no mundo hoje. A igreja é o Daniel e a escrita está na parede. Os reinos do mundo foram pesados e achados em falta. Só que a igreja é o Daniel. Eles mandaram fechar a igreja, a juíza derrubou o decreto. Já estamos vendo que tem gente se aproveitando dessa situação para perseguir a igreja. Tem gente apedrejando a igreja porque está ouvindo o culto. E eles pensam que está acontecendo culto. Ó, lá na nossa igreja em Campo Largo, teve gente que foi no Ministério Público e na prefeitura denunciar a igreja dizendo que estava tendo culto. Tem igreja de amigos aí que tem gente indo para a porta da igreja apedrejando a igreja porque está ouvindo música e pensa que está tendo culto. Então tem gente se aproveitando. Essa juíza que derrubou o decreto do presidente mostrou a inclinação dela contra a igreja. Nenhuma igreja tinha aberto ainda. A própria igreja católica, o conselho de pastor Cícero, falou que ia esperar. Mas ela foi lá de uma forma antecipada. Quer dizer, já tem gente se aproveitando. Só que eles vão correr, vão procurar a igreja. Bom, nós somos o Daniel de hoje, a igreja. Não sou eu, não sou o pastor Ricardo, não sou o pastor Luciano, não tem um profeta. Nós somos o profeta. A igreja toda é a resposta para o mundo. Por quê, pastor Ricardo? A escrita já está na parede. E os governadores não conseguem achar vacina, achar cura, etc., porque essa escrita só a igreja consegue interpretar. Só nós conseguimos ler o que está na parede, porque só nós vamos discernir e estamos discernindo esse tempo. Por isso que ninguém vai ouvir quem não é profeta nessa época. O profeta, uma geração inteira morre quando o profeta é mudo e não vê. E nós temos que discernir o que Deus está falando. E o que Deus está falando? O que Deus está falando é o seguinte. Você parou para pensar que quando José foi para o poço, Deus parou de falar com José? Acabou o sonho, acabou a visão, acabou tudo. Porque ele estava no cárcere. Mas agora Deus estava falando com Faraó sobre José. Quando Jonas foi para o ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas, mas falava com o peixe. Deus está falando e ele fala calado, ele fala com sinais. Deus está amassando o mundo. A terra só está preparada para a semente quando ela é ferida. Quando você passa o arado, então ela está preparada para a semente, consequentemente para a chuva. A Bíblia fala em Isaías que a terra seca tem que pedir chuva para a chuva vir. Então, Deus está amassando o mundo para um grande cenário global. Qual que é o cenário global do acelerar profético? É Mateus 24:14. O evangelho tem que ser acelerado. E o nome disso é avivamento. O evangelho acelerado, o avivamento genuíno traz a volta de Jesus. É aí o ponto importante da igreja. Preste atenção. Esse avivamento, ele não vai começar. Ele já está começando nas casas. Porque um avivamento, para ser genuíno, ele tem que começar sem alguma... Veja, qualquer pastor, por mais humilde que ele seja, ele leva um pouco de vaidade para os seus eventos, leva um pouco de vaidade para o púlpito. É inevitável, é da nossa natureza. Mas qual é a vaidade que a gente está tendo hoje nos quartos de oração de nossas casas, dos irmãos orando em casa? Se a gente conseguir, pastor Ricardo, promover na cabeça do povo evangélico no mundo que eles têm que construir um altar agora para Deus na sua casa, está aí o avivamento.
É o que eu estou falando sem parar, sem parar. Gente, vocês têm. Eu estou falando sem parar. Vocês têm que levantar um altar para Deus dentro de casa. É um tempo de pedir perdão a Deus por muita coisa, inclusive pela ausência em casa, pela falta de amizade dentro de casa e pela falta de, a gente chama de TFD, tempo da família com Deus, culto doméstico, reunião de oração, a família junto, buscando a Deus, orando, clamando. Meu Deus, essa é uma grande oportunidade que não pode ser jogada fora, né, pastor Hernani? De forma nenhuma, porque é a hora das famílias se unirem e das pessoas entenderem a importância da igreja entrar online e da igreja entrar também nas casas, porque o que nós estamos passando é uma pandemia. Então, nós estamos autorizados a estar online. Mas se fosse uma perseguição, a gente não estaria online, a gente seria bloqueado. Só em célula, igual na China. Só grupo pequeno, só célula, só GC, live group, sei lá como é que chama, entendeu? Então a igreja tem que acontecer hoje em 3 lugares, aumentou. A igreja tem que acontecer no templo, online, enquanto pode, e nas casas, Pastor que Ricardo, é o único lugar que a gente tem certeza que não vai ser perseguido, porque no templo e online pode ser perseguido a qualquer momento. Você parou aí, pois é. Você parou para pensar uma coisa, que nossos cultos eram escondidos e ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Agora todo mundo já sabe o que está acontecendo nos nossos cultos. Todo mundo sabe o que os pastores estão pregando no mundo todo. Nós temos que treinar nossa igreja também, caso corte a internet nossa no futuro, para eles também. A gente tem que treinar eles. Exatamente. Porque aí vai ser culto escondido. Gente, como era na igreja primitiva, em gruta, caverna, catatumba, nas casas. Tem gente querendo falar, eu não gosto de célula, eu não gosto de... Mas você vai ter que começar a gostar. Vai ter que começar a gostar de grupo familiar, começar a reunir em grupo pequeno. Aqui a gente está na internet. Mas o futuro, gente, o futuro não sabemos o que vem. No entanto, pastor Ricardo, a minha visão de Deus para esse tempo, que o melhor momento da igreja vai vir depois dessa situação. E lhe explico. O mundo vai vir destruído, quebrado. Por isso que o crente tem que olhar para o céu e focar em Jesus, porque o mundo vai precisar dele. Eles vão vir com depressão, com síndrome de pânico, falido, empresários que eram milionários quebrados, igual tem gente da Venezuela vindo para o Brasil. Eles vão vir de tudo. Gente, vai ter fila. Guarda o que eu estou falando. Vai ter fila nas igrejas. Fila. A igreja é o profeta de hoje, ela é a resposta. Então Deus está treinando a igreja para ela lidar, porque o evangelho é um evangelho para gente sofrida, para gente doente, para gente sofrida. O evangelho em meio à dor, ele nada de braçada. Por que os Estados Unidos apostataram de Jesus e a Europa? Por causa do dinheiro. É o mamon. O maior concorrente de Deus no coração do homem é o dinheiro. Então, você tira o dinheiro do cara, ou ele se mata, ou ele busca a Deus. Você está entendendo? Então, Jesus falou, eu vim para os doentes. É porque o evangelho é coisa de pobre, o evangelho é coisa de gente fraca. É verdade, você tem razão. É sim. Nós não negamos isso para ninguém. Foi assim que ele cresceu. No meio da dor, no meio da crise, é que só o evangelho resolve. Porque se o cara não é ateu, ele vai buscar quem? Ou pastor ou padre. Acabou. Se o cara não é ateu, ele vai correr para pastor ou padre. Ou então ele se mata. Ou ele corre para Deus. Gente, presta atenção. Não tem como. Quando passa essa situação, ou o cara vai se matar, ou ele vai correr para Deus. Se o evangelho for pregado para ele, ele corre para Deus de maneira certa. Senão ele corre para Deus de maneira errada, vai para macumba, vai para idolatria e etc. Mas eles vão correr para você pegar alguma coisa que eles chamam de fé. E aí é onde nós que temos a palavra, entramos. E aí é o avivamento do nosso tempo, pastor Ricardo, porque o avivamento de todas as eras começou. Gente, eu arrepio inteiro, porque a gente estava pregando um avivamento. Pega Joel 2, vem peste, vem guerra e vem gafanhotos. E aí o Senhor diz, depois disso derrama o meu espírito. A gente está pregando avivamento,
Mas para avivamento vir, Deus tem que amassar. Deus tem que amassar. E Deus está amassando. Então, agora o próximo passo é o avivamento. Ou se o avivamento não acontecer, a questão é o seguinte: se ficar muito ruim, tá bom para a igreja. Se ficar muito bom, tá bom para a igreja. Se não vir um avivamento, Jesus volta. Se vir a tribulação, a gente tem que aguentar o tranco. Mas se vir um avivamento, tá bom para a igreja. Se ficar bom, tá bom. Se ficar ruim, tá bom. O que nós, como crentes, devemos entender? Olha, não está sendo fácil? Gente, não está sendo fácil para ninguém. Pastor Ricardo, você é itinerante. Sua igreja não consegue sustentar sua editora, seu ministério. E não é só a gente não viaja só para ter sustento, não. A gente viaja porque a gente é voz de Deus para as pessoas. E como a gente tem muito convite, a gente se acostumou e a gente isenta a igreja do maior sacrifício de sustentar a gente completamente. Ela pode ajudar com alguma coisa, como no seu caso. Então, assim, para você deve estar sendo muito difícil. Para mim está sendo muito difícil. Mas, cara, pensa num cara que está tranquilo, sou eu. Eu estou muito tranquilo, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é o nosso socorro. Exatamente. Rapaz, eu já joguei para 60 dias prestação de carro, 60 dias prestação de casa, já pedi empréstimo para não mandar funcionário embora, não diminuir salário de funcionário da editora. Deus, eu falei, Senhor, eu vou priorizar pessoas. Já na igreja, já negociei com o dono de salão, já de tudo. Por quê? Por mais que a gente está fazendo culto online, irmão, não tem. Oferta é presencial. O cara pode até dar o dízimo dele, mas a oferta, que é a metade da arrecadação da igreja, não é presencial. Então, então assim, Deus está controlando o mundo. Satanás não tem o poder de parar o mundo como está parado hoje. Vamos parar para analisar uma coisa profética. Eu olho tudo com os olhos proféticos. Toda vez que o diabo agiu no mundo, o primeiro a morrer são crianças. Lá na época de Moisés, na época de Jesus, as crianças jogadas para Moloque lá dentro de Israel. E hoje, por incrível que pareça, nossas crianças, tem até relatos que algumas ficam doentes. Eu sei que tem letalidade de alguns e de alguns jovens, mas não é um índice assim. É um índice, a letalidade de criança é 0, alguma coisa aí. E sempre são crianças com bronquite, com asma ou com já algum problema, mas as nossas crianças estão protegidas. Já imaginou se isso acontecesse com os idosos, como acontecesse também com as crianças? Aí pronto, as pessoas iam se matar. Porque o sofrimento seria muito grande. Mas de alguma forma, ou seja, não é o diabo que está agindo no mundo. Deus olhou para o diabo e falou, cala tua boca que agora eu vou agir. Os reinos estão prostrados. A escrita está na parede. É hora de mudar a palavra e ser voz profética. É hora da gente parar de brincadeira no altar, é hora da gente parar de mimimi, é hora de ser profeta. Acabou. Acabou. Não tem mais brincadeira no ministério. Nós somos pregadores. Eu não sou infectologista, não sou comentarista político, eu ando desobedecendo a Deus, sabia? Porque Deus falou assim, você não é jornalista esportivo, você não é jornalista político, você não é comentarista político, você não é infectologista, você não é médico, nem cientista, você é profeta. É hora que a gente fica nervoso com a situação política, e no Brasil essa situação ficou mais complicada ainda com esse negócio desse vírus, mas nós somos a palavra profética de Deus. Entendeu? Nós somos a voz profética. E agora é hora do profético. Nós somos o profético. O profético vem, ou seja, nós damos a resposta que não está escrito, a resposta que vai além, a resposta que vem do coração de Deus. Porque você sabe qual é a diferença do profeta para o sacerdote? O sacerdote está de costa para a montanha, de frente para o povo. O profeta está de costa para o povo, de frente para Deus. O sacerdote fala do povo para Deus e o profeta de Deus para o povo. Quando a igreja está aberta, o sacerdote fala. Quando acontece esse momento que não tem resposta, aí o sacerdote olha para o profeta. É hora de profeta, pastor Ricardo. É hora do movimento profético. É hora do profeta falar em nome de Deus. Não é não é isso não. É a visão profética da situação.
Então, o profeta, ele fala em nome de Deus para o povo, o sacerdote em nome do povo para Deus. O sacerdote intercede pelo povo a Deus. O profeta fala de Deus para o povo. Jesus veio com os dois ministérios, né? Ele tanto é sacerdote do povo para Deus, como é profeta de Deus para o povo. Nós agora, a igreja, ela tem que ser voz profética. Voz profética. E a minha voz profética para os irmãos agora, em primeiro lugar, desliga os jornais. Está destruindo a sua alma. Está acabando com você, meu irmão. Olha, eu vou Você te falar não uma vai coisa. aguentar. Eu não vejo a Globo nem para esporte. E eu quero avisar, quem me manda qualquer coisa do G1, eu nem abro. Eu não abro nada da Rede Globo. O líder da OMS no mundo hoje é de um país comunista e foi colocado lá pela China. Não tem credibilidade nenhuma para mim. A OMS, que todo mundo usa como referência, começou dizendo que não tinha problema, depois que não precisava interromper viagem para a China, que não ia dar nada, e agora cria esse caus. E outra, começaram falando... Desliga o jornal. E começaram falando que na França usaram cloroquina com muita boa recomendação. Quando o presidente Donald Trump e Bolsonaro começou a tratar a cloroquina e foram na reunião da ONU falando que a cloroquina cura, a OMS agora veio falando mal da cloroquina. Que coisa esquisita. Tem uma coisa macabra, satânica nessa situação. O comunismo é do demônio, rapaz. Ontem o Jornal Nacional fez um jornal inteiro para falar mal da cloroquina. O crente tem que saber, o cristão que talvez não estudou, não teve oportunidade de estudar, que todo o fundamento do socialismo e do comunismo é anti-Deus, anti-igreja, anti-família. Não dá para ser as duas coisas, escolhe uma ou outra, ou um ou outro. Não dá para ser as duas coisas. É anti-Deus, anti-igreja, anti-família. O comunismo começa, o socialismo, para chegar onde chegou Cuba, que é proibido, que não pode, onde China, Rússia, onde Coreia do Norte, onde o cristianismo, a igreja, a família são atacadas. Não combina. Comunismo é um inimigo. Comunismo é igual nazismo no sentido de inimigo. Inimigo. Não dá. Ah, não concordo. Então estuda, vai ler, vai estudar. Não dá, não dá, não dá e não dá. E ser voz profética também, pastor Hernando, nesse tempo agora, eu estou achando bom uma coisa. As pessoas vão ter que se definir. Porque, infelizmente, essa mordaça cultural, essa mordaça política, essa mordaça cristã, religiosa, pegou muito profeta e muito homem de Deus. As pessoas simplesmente não têm coragem de falar o que pensam. Olha, como diz o filósofo, né? Penso, logo existo. Eu penso. Eu não sei se você pensa, eu penso. E eu tenho que ter coragem de falar o que eu penso, mas as pessoas não têm coragem de falar o que pensam, porque tem medo de perder seguidor, tem medo de fazer amizade, e aí tá caindo no erro de agradar homens e não agradar a Deus, entendeu? E profeta fala o que tem que ser falado e pronto, acabou. Cadê os profetas para ter coragem de falar isso aqui agora, por exemplo? Comunismo e socialismo não combina com princípio cristão. Não combina, não tem casamento, é água e óleo, não mistura, não dá. Quem pensa assim está equivocado. Ou não nasceu de novo, ou não entendeu a Bíblia, ou não estudou a Bíblia, ou não entende o princípio, o fundamento, a raiz e o propósito do socialismo e do comunismo, pelo amor de Deus. Concordo com você plenamente, plenamente. E concluindo aqui, o que nós temos que fazer agora? Aproveitar. Você, eu, pastor Keis, que está me assistindo, pastor Lau também, que está assistindo, tantos pastores, o apóstolo Silvio, que também eu vi que entrou aí lá tanta gente que está vendo agora. Devemos preparar a igreja para esse impacto. Todo avivamento na história, ele tem uma duração que vai de 7 a 15 anos. Olha lá, pastor Ricardo. Todo avivamento na história ele tem uma duração que vai de 7 a 15 anos. O John Wesley durou lá 12 anos. O avivamento de Evan Roberts durou 7 anos. Tem que pegar a onda, né, Hernani? A gente tem que surfar na onda. O avivamento começou, gente. Depois desse avivamento, aí eu creio numa grande... Porque sempre depois de avivamento vem grande perseguição por causa do crescimento absurdo da obra de Deus na Terra. Então,
O avivamento, ele já começou, gente. Ele não vai começar. Ele já começou. Você, irmão que está em casa, treina. Treina orando. Treina orando. Vai buscar Deus, porque as pessoas já estão desesperadas. E a igreja é a resposta. Eu creio nisso, pastor Ricardo. Eu creio exatamente nisso que eu estou lhe dizendo. Nós vamos viver o maior avivamento da terra nos próximos dias. Agora pode me cobrar. São 3 cenários, ok? O arrebatamento para os próximos dias, porque se o arrebatamento vai acontecer, tem que acontecer logo. Porque o cavalo preto já está cavalgando, trazendo a recessão. Ou o anticristo já se revela logo, aí não tem esse avivamento que a gente está falando. Aí a igreja tem que se preparar para o pior. Ou esse grande avivamento passou tudo isso. Não teve anticristo, não teve arrebatamento. Então é avivamento. Eu creio aqui, ó, no meu espírito. Eu falo, rapaz, eu tremo a carne inteira, pastor Ricardo. Meu corpo inteiro treme. Eu escrevi sobre isso, por incrível que pareça, o livro, olha só. Transferência de Unção, a história do maior avivamento da terra, que é o nosso. Eu pus uma frase aqui, ó. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. A história do avivamento simultâneo ali à Guerra Napoleônica de John Wesley, que George Whitefield perguntou para John Wesley: por que você reúne multidões? Você sabe, o Wesley era proibido de pregar nas igrejas. Nenhuma igreja deixava ele pregar. Aí perguntou: por que você reúne multidões? George Whitefield perguntou ao Wesley, ele falou assim: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. 1 milhão de almas para Jesus. E eu terminei aqui agora, ó, transferência de unção, a história do maior avivamento da terra. Nós vamos viver, nos próximos meses, a maior colheita de almas que a igreja já viu. Primeiro, pastor Ricardo, a igreja que a gente vê hoje antes dessa situação, esquece, essa é outra igreja, acabou ela. O mundo também é outro. Gente, o mundo antes do confinamento, antes dessa quarentena, o mundo está em quarentena, é uma coisa. O mundo, ao você sair de casa, já vai ser outra coisa. A igreja mudou. Mudou a sua maneira de comunicar. Tinha gente que não concordava nem com o culto online. A igreja mudou a sua maneira de ver as coisas. O mundo também mudou. Tem gente aí se prevalecendo da situação para expor a sua ojeriza que tem pela igreja. Então, mostrou também uma coisa, como eles controlam a nossa vida. Acabou, a gente não tem poder de nada. Então, o mundo mudou. Se é verdade que o mundo mudou, a igreja mudou, nós temos que orar a Deus agora e pedir direção para os novos tempos. Essa é que é a verdade. E aí, agora, meu amigo pastor Ricardo, a igreja do Senhor Jesus vai nadar de braçada. Porque nessa hora, cadê os coach nessa hora, meu Deus do céu? O que aconteceu com os caras? Estão tudo na caverna, sumiram. Cadê a voz, gente, dos triunfalistas? Cadê a voz dos deterministas? Os calvinistas não vão falar nada do tipo, isso aí é determinação, Deus quer que todo mundo morra mesmo? Cara, você parou para pensar que essa é uma hora que só abre a boca para falar coisa de Deus quem tem palavra de Deus? Você viu que até os hereges sumiram, rapaz? Meu irmão, agora vai ter que definir quem é crente, quem não é, quem prega o evangelho, quem não prega. A pastora Maíla está aí, né? Tá rindo ali atrás, alto. Ela é profeta. Glória! Não, tá todo mundo aqui atrás das câmeras, todo mundo. Senta aí do lado do mundo. pastor Ricardo e agora eu quero te fazer uma pergunta, porque você é profeta. Pastor Ricardo é evangelista. Eu estou aqui, ó, de cozinheiro. Pastor, e você é profeta. Aleluia. Minha mulher tá de cozinheira. Que bom te ver, que bom te ver. Eu estou aqui Maíla, curtindo, chorando. Deus tem falado com você o que nessas últimas situações? É a Maíla ou é a Bianca que está aí? Sou eu, obrigado pelo elogio, sou eu mesmo. Maíla. Meu Deus. Juntar a Maíla, sua cunhada, e a sua menina mais nova, como é que é o nome dela? A Bianca. Não dá para saber quem, gente.
Oi, meu amigo. Pastora Maíla, o que Deus tem falado com você nesse momento? Eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Olha, eu tive uma célula, Hernani, agora, quarta-feira, com os meus discípulos, e eu falei exatamente isso que você está falando. Meu coração está com muita expectativa com o que Deus vai fazer através da igreja depois desse confinamento. Eu estou com uma expectativa de restituição nas regiões celestiais, do agir de Deus. E uma coisa que eu falei com meus discípulos, eu disse para eles, queridos, olha, eu estou fazendo um pedido para Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está montando um time aí para jogar a Copa. Eu quero Por favor, eu quero te pedir, eu tenho pedido para Deus, me coloca aí no time, eu quero fazer parte. Você também... como a treinadora. Hein, Ricardo? Essa aqui é profeta, irmão. Essa aqui é profeta. Eu sei. Ela teve revelação do que ia acontecer antes de acontecer, claro. Não a revelação coronavírus e tudo, mas ela teve sonhos que ela compartilhou, assim, com tudo a ver com o que está acontecendo agora. Entendeu? Eu vi a onda chegando, pastor Hernani. E a onda vinha e eu pensava, é como as demais ondas. Mas não, vinha uma onda trazendo tronco de árvore. E estavam os meus filhos ali perto. Tipo, muitas vezes que a Maíla falou de ondas, de lutas, de tribulações, ela falava, gente, pegava na mão dos meninos, falava, vamos furar a onda. Exatamente. E furava. E ela pensou, quando ela viu a onda vindo lá de longe, ela falou, mais uma onda, mais uma tribulação no sonho, né? E ela falou, vamos furar. Quando ela pegava na mão para furar, ela via que essa onda não era igual às 200 que ela já tinha visto. E aí ela falava, meu Deus, essa onda tá vindo tronco, pedra, se a gente furar, a gente vai morrer. E aí ela via abrindo um caminho, assim, do nada, era o escape de Deus para ela, para os filhos. Nessa visão, a gente entendeu que os filhos têm a ver com a igreja. Com a igreja. Os filhos espirituais. E que se não corresse para ter uma ação, a gente ia perder filhos. Então ela correu para ter essa ação, pegou, e esse caminho se abriu. E agora vai se cumprir Malaquias para nós. Vai se ver na terra a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Entre quem prega o evangelho, porque ama Jesus, porque quem quer ver vidas abençoadas. Sabe por quê? Pastor agora está no mesmo grupo de polícia, bombeiro, tem que dar vida pela ovelha, tem que orar pela ovelha. Um pastor me ligou, rapaz, e se alguém com coronavírus ligar dizendo, vem me visitar, eu preciso de oração? Vai lá. O pastor tem que ir. O verdadeiro pastor, ele vai, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele ora, ele acompanha, ele está preocupado agora com o espiritual, o emocional e o social. A nossa igreja talvez tenha que deixar de pagar algumas contas, mas ninguém que congrega na minha igreja, irmão, vai passar fome. Ninguém. Nós vamos cuidar das nossas ovelhas, do nosso povo. É isso aí. Pastora Maíla, então você está com essa expectativa e eu estou com essa expectativa. Muito. Eu estou com muita expectativa, pastor Hernani, com o que Deus vai fazer. Nós começamos às 16 horas uma oração profética. Eu fico emocionada de você falar isso do profético. Eu tenho ouvido algumas lives suas, né? E assim, eu fico emocionada. Nós estamos mexendo nos céus também na nossa nação. Eu sei que Deus tem levantado os seus profetas. E com muita expectativa com o que Deus vai fazer. Nesse sonho de revelação, foi muito interessante porque quando a onda vinha, de repente já estava em cima da hora, não dava tempo de eu avisar e eu saía, mas Deus me mostrava um caminho que havia salvação. E eu comecei a orar em cima disso, mais ou menos umas 3 semanas antes, uma discípula teve o mesmo sonho. E eu falei, Senhor, os filhos que o Senhor me deu, quem o Senhor quer, quem nós temos um raio de ação de influência, quem o Senhor nos deu, não vai ser pego nessa onda, não. Senhor, me livra disso. E Deus deu estratégias, pastor Hernani, tão lindas. Nós começamos aqui, para você ver, anjos da comunidade. Eu creio que é hora da igreja também levar socorro à sua comunidade. Deus nos chamou para a gente ser a resposta, como você disse. Nós somos a resposta. Então eu estou com muita expectativa com o que Deus vai fazer. Muita expectativa. Amém. Amém. Essa é a nossa oração, nosso clamor. Temos que nos preparar e crer para isso aí. Eu estou nessa visão aí também, creio. Temos que preparar os nossos irmãos pelo que vem, né? Você viu que tem uma tagzinha de onda, né? Tem a ondazinha do coronavírus, já viu isso? Aí tem uma onda zona da crise, já viu essa fotinha?
Vi. Tem uma outra onda-zona em cima da crise, assim, escrita. Tem uma ondazinha chamada coronavírus. Aí tem uma onda-zona bem grande chamada crise econômica. Eu queria pôr uma outra bem em cima, bem grandona, escrito avivamento, assim, ó. Quem é que está assistindo e pode fazer esse desenho aí? Aleluia. Aleluia. E uma outra bem grandona em cima, escrita avivamento. Porque a maior onda vai ser a do avivamento. Amém, amém. Amém. Tá ligado? Concordo, em nome de Jesus. Ô, glória. Agora Tá bom, meus amigos? é tempo da igreja voltar a ter, sabe o quê, meu amigo? Sinais, prodígios e maravilhas. Exatamente. É tempo da igreja ser usada para curar os doentes. Eu recebi hoje um post da Itália de mais de 900 pessoas curadas milagrosamente em oração do coronavírus. Estou falando Entendeu? É para hora você que da a igreja vai igreja parar de braçada. falar e viver o evangelho, e agir no evangelho. Eu tenho pregado isso há um ano e meio, mais ou menos. A igreja acabou no... Cadê os demônios na igreja? Não tinha mais demônio na igreja. Não tinha demônio, não tinha cura. É um aqui, um ali. Por quê? Porque muita conversa e pouco poder. Pouca unção. Entendeu? E agora o evangelho vai ter que ser isso aí, irmão. Poder, unção, cura, milagre, resposta. E pastor fazendo a obra que tem que fazer. Entendeu? Vai ser realmente tudo de ruim. Também tem seu lado bom, Deus está vivo, reinando no trono. A obra que ele começou, ele vai completar em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe vocês. Manda um abraço Amém. às crianças avivalistas aí atrás. Aí. Ó, as crianças aí, a Bianca, como é que chama a outra? Maísa, Ricardinho e Josué. Maísa, Pastor, Ricardinho e eu tô Josué. aqui chorando, eu tô aqui Agora chorando. nós vamos nadar de braçada. Vem cá, Chu, vem cá, Ricardinho. Vem cá. Agora é a hora de vocês, gente. A nossa hora chegou. É a Amém. voz da igreja, é o profeta da vez. Amém. Olha, a minha é menor. Eu creio, pastor. Meu amigo, nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer de coração. Linda! Eu quero te agradecer de coração. Você é um parceiro, um amigo. Tenho muito respeito por você, pela vida de Deus que você carrega e leva para as pessoas. É verdade. E tenho recomendado que as pessoas te ouçam, te conheçam, né? E eu ia te fazer uma pergunta e você respondeu. Eu ia falar, Hernani, talvez as outras crises, a espanhola, o pessoal pensou a mesma coisa que a gente, mas você está certíssimo. Se não é o arrebatamento, é a grande tribulação. Se não é a grande tribulação, é mais um avivamento. E É mais seja o um que avivamento. for, a gente tem que estar preparado. E se for avivamento, a gente vai ganhar muita gente para Jesus, abençoar muita gente, ganhar muita gente, porque é isso que a gente tem que fazer. A missão da igreja, o propósito da igreja é almas para o Senhor. Agora Jesus. tem uma coisa, pastor Ricardo. Nós não podemos ficar com o discurso que eu estou vendo alguns pastores. Ai, gente, isso sempre aconteceu no mundo e Jesus não voltou. Gente, não importa se Jesus vai voltar agora ou não. Pega o sinal. A gente é obrigado a pregar a volta de Jesus. Não tem como ver isso e não pensar no fim do mundo. Não tem como. Se Jesus não voltar, se o fim do mundo não acontecer, não importa. Nós temos a obrigação de preparar o povo. Amém. Se Jesus não voltou, não voltou. Mas ninguém está falando que vai voltar esse ano, daqui um mês. A gente tem que pregar. É verdade. Isso aí. É verdade. É uma irresponsabilidade muito grande não pregar a volta de Jesus no momento desse. É verdade. Vai cair a live, pregando gente. os três Deus cenários. abençoe. Obrigado, Amém. amigo. Vamos pregar Jesus. Amamos Vambora. você, sua família. Abraço, pastora, crianças Até- aí, todas as pastorinhas aí. Tchau. Pode deixar. Acabou. Tirar aquela foto.